A Antártica é daqueles lugares que todos deveriam visitar antes de morrer, certo? A resposta pode ser não, pelo menos para uma parcela de cientistas que explora o continente branco com o objetivo exclusivo de fazer ciência. As temperaturas extremas e a vida selvagem peculiar têm movimentado muito a indústria do turismo. O número de visitantes só cresce. Para você ter uma ideia, no ano de 2016-17, durante o verão, cerca de 44 mil turistas visitaram a Antártica. Pelo menos 35 operadoras de turismo de 10 países diferentes já exploram o continente. Por outro lado, cientistas de dezenas de países passam meses nas estações de pesquisa, enfrentando temperaturas extremas e condições adversas de trabalho. Tudo pela ciência. Quem vai me ajudar a pensar sobre essa questão é a professora Claudineia, que veio diretamente de Minas Gerais para falar com a gente hoje. Muito bom. Professora Claudineia, você poderia nos dizer o que você pensa sobre o turismo na Antártica? Bem, Silvia, eu já inicialmente diria assim, se eu fosse contra o turismo na Antártica, eu confesso que eu me sentiria uma pessoa egoísta. A Antártica é um lugar tão fantástico, né? Com tantas coisas lindas e peculiares para a gente conhecer. E eu tendo essa oportunidade de conhecer, eu realmente desejo que outras pessoas conheçam, né? Mas o turismo na Antártica é realmente algo a ser pensado, né? A ser questionado e refletido, né? Porque hoje atualmente nós temos duas grandes questões na península, né? Que estão em ascensão, que é a temperatura e o turismo. Uma coisa andando com a outra ali, né? Então a gente tem um marco agora, em julho de 2017, foram registrados 63 navios indo para a Antártica. Ao mesmo tempo que em 2015 foi registrada uma temperatura de 17 graus Celsius na península. No verão. No verão. Então é uma temperatura de se usar camiseta, né? Então o que acontece? Há impactos, né? Há problemas com o turismo na Antártica? Mas também que está em conjunto com as mudanças climáticas, né? Com o aquecimento global. E por quê? Porque o turista pode até levar algum impacto para a Antártica. Ele pode levar com ele uma planta exótica, um micro-organismo, mas é preciso que tenha condições favoráveis para que esses organismos se proliferem, se estabeleçam lá, né? Então a questão não é só o turismo, né? É também essas mudanças que nós estamos passando com o clima, né? Então, o que eu diria sobre o turismo antártico, né? O turismo controlado, não só antártico na verdade, né? Nós temos várias questões, inclusive no Brasil, em parques. O turismo controlado, o turismo consciente, ele ajuda a preservar ambientes. No último ano, foram registrados 231 turistas brasileiros na Antártica. Você acha que as empresas que levam esses turistas para lá estão preparadas para educar esses turistas? Quer dizer, que tipo de trabalho você tem conhecimento que essas empresas fazem para este controle do turismo? Sim, bom, o turismo ele é oficialmente legalizado pelo Tratado Antártico, né? E também pela Associação Internacional de Operadores de Turismo Antártico. Existem diretrizes que estabelecem comportamentos, né? Por exemplo, tem uma medida que é chamada Medida 15, que ela estabelece que para cada 20 turistas deve ter um guia turístico, né? Isso ajuda muito a controlar, a minimizar esses impactos, né? Essa mesma medida, ela diz que ela estabelece que não deve haver ao mesmo tempo mais do que uma embarcação num determinado local. Não mais do que 100 pessoas devem desembarcar numa determinada área, né? Então essas medidas, elas auxiliam muito para que minimizem ou para que não aconteçam esses impactos. Na verdade, nos últimos 40 anos não foi registrado nenhum tipo de impacto realmente
discrepante causado pelo turista na Antártica. Agora, existe alguma regra que o turista tem que seguir quando ele visita a Antártica? A respeito, por exemplo, de do lixo, enfim, como é que ele pode evitar a contaminação? É possível evitar a contaminação? Existe, o tratado, por exemplo, ele diz que o turista não pode chegar tão próximo da vida selvagem, né? Ele determina a quantidade de metros que o turista pode chegar até o mais próximo possível da vida selvagem. O que acontece também é que o turista, muitas vezes, ele pode ocasionar impactos que ele não sabe que está ocasionando, né? Por exemplo, um turista está em uma determinada área e ele vai para uma outra área na Antártica, numa outra região. Ele pode estar levando, por exemplo, micro-organismos, como fungos, como bactérias, como vírus de uma determinada região para uma outra região, né? Dentro da própria Antártica, que a gente chama de contaminação cruzada, por exemplo. E às vezes o turista não sabe que ele está ocasionando esse tipo de impacto. Entendi. Então não se aproxime dos animais. Não se aproxime dos animais, né? Limpe seus sapatos. Limpe seus sapatos, antes exatamente. de desembarcar. Exatamente. E é por isso também que o turista tem que limpar o sapato quando ele volta do desembarque. Também nós podemos trazer de uma pinguineira para outra, por exemplo. Exatamente. Então, exatamente. Clau, você já foi para a Antártica 2 vezes, né? Isso. Uma pelo ProAntar e a outra com a Nova Zelândia. Conta um pouco como foi isso. Bom, eu tive essas oportunidades durante meu doutorado, né? Minha tese de doutorado foi feita na Antártica. E tive essa oportunidade de ir tanto com o ProAntar como com a Nova Zelândia. E foram oportunidades assim fantásticas, porque eu pude presenciar diferentes regiões da Antártica, né? Quando eu fui com o Programa Antártico Brasileiro, eu conheci a região peninsular. E depois, na segunda vez, quando eu fui com o Programa da Nova Zelândia, eu pude conhecer a Antártica Continental, que é muito diferente da região peninsular. A Antártica Continental, ela realmente é praticamente um deserto de gelo, né? Não se tem, a gente não vê pinguins, focas, né? Escuas e musgos que a gente vê na região peninsular, né? Então, são experiências diferentes, né? Fora que também tive a oportunidade de conhecer 2 programas distintos, né? O Programa Antártico Brasileiro, nós temos a logística e a infraestrutura com suporte da Marinha, né? Enquanto que o programa da Nova Zelândia ele é civil, completamente civil. A estação de pesquisa da Nova Zelândia é civil. Isso então implica em diferenças nas operações? Sim, né? Inclusive você pode, por exemplo, se candidatar para um emprego na estação da Nova Zelândia. Você pode trabalhar como cozinheiro, né? Como uma pessoa da limpeza, como um emprego que você tenta em qualquer lugar, né? E na brasileira não pode? Não, porque na brasileira toda a infraestrutura tem suporte da Marinha, né? São militares que fazem. E qual a principal diferença, assim, que você sentiu nas operações? Nas 2 vezes, tanto no programa com o ProAntar, tanto a ida com o ProAntar quanto com a Nova Zelândia, eu fiquei acampada, né? Nós ficamos em acampamento porque o nosso trabalho é de campo. Né? Mas o que eu tenho assim para dizer, Nova Zelândia em si, eu sou muito suspeita a falar, né? Porque eu gosto muito pude viver lá 1 ano. É um povo muito comprometido com as questões ambientais. Então eles são muito severos no comportamento lá na Antártica. Né? Porque o pesquisador também pode causar impacto. Aliás, nós causamos impactos também na Antártica. Né? Então, só como exemplo, nós que trabalhamos com coletas de água, né? Quando aproximamos de um lago para fazer coleta,
eu faço a minha coleta, depois meu colega vai no mesmo local que eu estava coletando e faz a coleta dele. Né? A gente não fica pisoteando em volta do lago. Quando se anda na Antártica, no campo, a gente anda em fila. Né? Então, essas foram coisas que me surpreenderam e que eu trouxe de lição. Né? São pessoas muito comprometidas com a questão ambiental. Isso me chamou bastante a atenção. Então é uma lição pra gente. É uma lição pra gente, exatamente. Muito bom, muito bom.